Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. É uma alegria e satisfação poder retornar a esse canal para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. A lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical traz como título neste quarto trimestre de 2011: Como enfrentar a oposição à obra de Deus. O textuário está no livro de Neemias, capítulo 4 e versículo 9, o qual diz o seguinte: Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Como enfrentar a oposição à obra de Deus? É um tema deveras importante e que nós gostaríamos de convidá-la para que pudéssemos ter um momento de reflexão. Penso eu que a palavra-chave nesse contexto é oposição. Indo à definição do termo oposição, melhor dizendo, encontramos a seguinte definição de oposição: é ato ou efeito de opor ou colocar contra de algo ou alguém. Há várias formas de se fazer oposição, seja institucional, ou seja, dentro das instituições democráticas, como os partidos e o parlamento, ou não institucional, até formas mais radicais, como a subversão e inclusive o terrorismo. Parece consenso que toda atividade social e espiritual, ela certamente provocará por si só uma, digamos, natural oposição. Desta forma, o líder de qualquer movimento, de qualquer instituição, de qualquer organismo, inclusive a igreja, precisa saber lidar com isso. Além do mais, a oposição, ela pode ser tanto interna quanto externa. Nesse contexto da história de Neemias, estamos no quarto domingo estudando sobre essa belíssima história. Nesse contexto nós vamos ver a oposição tanto interna quanto a externa. A interna nós vamos encontrar em três aspectos. Primeiro, através dos escombros, capítulo 4, versículo 10, através do medo, também no capítulo 4, versículo 11 a 14, e através da cobiça, que está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 13. Além da oposição interna, nós vamos encontrar a oposição externa. E é exatamente sobre a oposição externa que o contexto dessa lição estará enfocando. E a oposição externa também se apresenta em três características. A primeira, através do desprezo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 6. Segundo, através da força empreendida, encontramos no capítulo 6. E por último, através da astúcia, também no capítulo de número 6, sobre esta oposição. Em relação ao desprezo, que é a primeira característica da oposição externa, Baxter, ele diz o seguinte: jamais houve sarcasmo mais escarnecedor do que o contido na pergunta de Sanbalat. Abre aspas. Que fazem estes fracos judeus? Você vai encontrar isso no livro de Neemias. Esses três personagens, Tobias, Sanbalat e Gesem, ele, digamos, é um triunvirato, é uma trinca, é um conjunto de pessoas que foram destacadas, eles eram líderes, tinham influência sobre as pessoas, para então desenvolver e aplicar uma forte oposição, não especificamente à pessoa de Neemias, mas ao trabalho que Neemias estava desenvolvendo. E como já falamos, em toda oposição podemos encontrar o aspecto interno e o aspecto externo. E reiterando, o contexto da lição de hoje é basicamente sobre essa oposição externa, encabeçada, capitaneada por Tobias, Sanbalat e Gesem. E quando nós lembramos ou vamos recuperar
esses três personagens, vale a pena a gente dar uma olhadela sobre o significado dos três nomes. Tobias vem do hebraico Iavé é bom, ou então agradável a Iavé. Sambalat, também do hebraico, sim, o Deus Lua vivifica ou força. E por último, Gesem, igualmente do hebraico, significa ou tem o significado de receber chuva ou fazer chover, em alguns contextos, aguaceiro. À primeira vista, quando nós observamos a partir do nome desses três sujeitos, entendemos que os nomes por si só são nomes agradáveis, nomes que remetem a um aspecto positivo da relação Deus e a humanidade. Tobias, Iavé é bom, agradável a Iavé. Muito além, muito aquém, eu diria, né? Destoante do caráter desse homem. Sambalá, né? Significa força, um Deus que vivifica, também está muito diferente, né? Não combina com o caráter desse homem. Portanto, nós vamos a partir dos três. Eu queria apenas tomar Tobias como exemplo. Nós podíamos tomar o tempo para falar os três, mas não é o caso aqui. Eu elejo Tobias como um sujeito para nós avaliar, né? Quando nós observamos o contexto da lição de hoje, devemos ter um sujeito para nós enquadrar e a partir da sua vida e do seu comportamento tentar entender por quais razões se faz a oposição. Primeiro, quem era Tobias? Ele era amonita, provavelmente representava os governantes persas em Judá. Junto com Sambalat, Gesem e outros, né? Desde o princípio ele desencadeou uma forte oposição ao trabalho de reconstrução de Jerusalém. Você vai encontrar isso em Neemias capítulo 2 e versículo de número 10. Possivelmente, esta atitude foi gerada pelo fato de que Tobias e seus companheiros, seus comparsas, tinham muito poder, inclusive poder político em Jerusalém, e viram em Neemias uma forte ameaça aos seus interesses particulares. Aqui temos a primeira informação, eu julgo contundente, né? Ninguém faz oposição gratuitamente. As pessoas fazem oposição a outros ou a outrem porque de alguma forma se sentem ameaçados. E é possível que você, líder, você que esteja à frente de algum organismo, de alguma igreja, de algum departamento, se sinta ameaçado. Não somente pelo seu trabalho que você executa, mas porque por alguma razão a sua atividade está influenciando, né, ou está incomodando outras pessoas. Mas Tobias tem mais. Olha só. Embora Tobias fosse casado com uma judia, capítulo 6, versículo 18 de Neemias, ele todavia não era judeu. E também tinha consciência que somente os descendentes de Israel poderiam ocupar posições de liderança na reconstrução de Jerusalém e de Judá. Então ele de alguma forma se sentia desprezado ou não aceito pela própria circunstância cultural, espiritual de Israel. Terceiro, aí vamos encontrar em Tobias um sujeito que representa o ataque. E nós vamos pelo menos identificar dois ataques que Tobias desfere contra, eu diria, o trabalho e até o ministério de Neemias. Ataque número 1. Tobias insinuou que a atividade de Neemias ela foi considerada um ato de rebeldia contra o rei da Pérsia. Vamos encontrar isso no versículo de número 19. E este foi o método usual que ele empregou para retardar a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Entretanto, continuava, e Tobias e seus associados ficaram cada vez mais furiosos. Verifica aí que quanto mais Tobias e as pessoas que o circundavam desferiam o golpe de ataque contra o trabalho de Neemias, mais este trabalho progredia, avançava. A esse primeiro ataque de Tobias, Neemias tem um contra-ataque, tem uma resposta. E qual é essa resposta?
Neemias respondeu a este ataque com mais trabalho. Talvez a resposta para você que é líder, que está sofrendo algum tipo de ataque, algum tipo de oposição, inclusive indevida, desumana, antibíblica, um pouco mais de trabalho pode ajudar. Tobias não se conteve com o primeiro ataque, há um segundo ataque. Quando os muros estavam quase prontos, Tobias, Sanbalat e Gesem acusaram Neemias de desejar tornar-se rei de Jerusalém, a fim de persuadir a Pérsia a interromper a obra, para evitar uma revolta prestes a explodir em Judá. A esta segunda forma agressiva de Tobias, a esse segundo ataque violento, Neemias responde de uma outra forma sublime. Ele responde ao segundo ataque com oração e busca da direção de Deus. Queria chamar a sua atenção que quando nós lemos na leitura bíblica em classe, o primeiro versículo do capítulo 4, que diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Me chama a atenção de que Sanbalat, nesse contexto, a Bíblia é muito clara, diz que ele apenas ouviu, sequer viu a edificação para iniciar a sua oposição. É uma oposição muito fraca, né? Sem fundamentação, baseada apenas no que alguém está comentando, apenas em boatos, disse que me disse. Então veja, essa oposição, né, ela estava fadada ao fracasso. E segundo o texto, né, isso ardeu em ira Sanbalat. Segundo, indignou-se muito. Terceiro, escarneceu dos judeus. Somente ações que denigrem a própria oposição. Portanto, eu quero convidá-lo a refletir. Vale a pena fazer oposição por oposição? Segundo o princípio de Sanbalat, com certeza não. E no versículo 3, também quero chamar a sua atenção. Todo o texto, não, até o versículo 9 é muito importante, mas o terceiro também me chama muita atenção. Eu queria ler para ti nesse momento. E estava com ele Tobias, o amonita, de quem me falei há instantes, o qual diz: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu quero então rapidamente chamar a sua atenção para esse fato. Eu vou chamar de a raposa de Tobias. Essa pequena símile de Tobias, né, ao qual se configura como dizendo: aqueles débeis judeus construíram uma muralha tão fraca que até uma raposa a derribaria. Aqui no caso raposa, em algumas versões também é chamado de chacal. O verbo derrubar, no contexto bíblico, provavelmente significa escavar para o outro lado. Ainda sobre essa interpretação bíblica, os materiais, segundo os opositores, eram tão ruins, mas tão ruins, e o trabalho tão pobre tecnicamente, que até o peso de uma raposa ou chacal derrubaria o muro. Então veja a que ponto chega essa pobre oposição. E quando falamos de oposição, temos que conhecer as armas da oposição. Não adianta nós apenas identificar como oposição, mas quais são as armas que a oposição utiliza? Primeiro, uma das armas que a oposição utiliza são as táticas intimidadoras. E essa expressão tática intimigadora nós vamos acompanhar através de Sanbalat, através de Tobias e Gesem. Eu quero deixar para você se perguntar: se utilizássemos hoje um termo atual, porventura não seria o bullying? Bullying constitui-se numa subcategoria bem delimitada de agressão ou comportamento agressivo, caracterizado pela repetitividade e assimetria de forças. É um comportamento agressivo e persistente, com a intenção de causar dano físico ou moral nas pessoas consideradas mais fracas e incapazes de se defenderem. A provocação é repetida e tem um caráter degradante e ofensivo, sendo mantida apesar de sinais claros de desagrado por parte do alvo.
Conclui dizendo: é intencional e pode ser considerado como uma forma de abuso que pode ser tanto físico quanto psicológico. Se pudesse trazer para hoje, então Neemias estava sofrendo um bullying por parte dos seus opositores. Concluo dizendo o seguinte: como enfrentar então esta oposição? Primeiro, orando e construindo. Foi isso que Neemias fez. Essa é a melhor maneira de enfrentar o desprezo. Segundo, sem o sentimento de vingança, ou seja, sem o prazer de revidar. Não vamos usar as mesmas armas dos nossos opositores. Terceiro, contratando guardas e não policiais. Ou seja, porque os guardas vão nos proteger. Não temos interesse em agredir, né, uma força violenta. Aliás, a Bíblia utiliza, na versão Almeida corrigida e revisada, 113 vezes a palavra guarda e nenhuma vez a palavra policial. Por último, melhor do que fazer oposição, não seria melhor nós tomarmos uma posição? Aliás, a oposição é instável, circunstancial e às vezes irracional. Segundo, posição é estável, constante e racional. A igreja do Senhor deve estar para além da oposição. Ela caracteriza-se melhor como composição de forças para a luta contra o reino das trevas, ou reposição das forças junto à palavra de Deus, ou ainda transposição de lugar para o avanço do evangelho em lugares ainda inóspitos, ou ainda, se me permite, disposição para cumprir literal e cabalmente o ministério do acolhimento e perdão daqueles que se perderam no caminho da oposição por oposição. Pense nisso e tome a melhor posição. Em nome de Jesus.